Pois bem, eu vou falar um pouco da realidade em relação ao projeto Carajás, que funciona no norte do Brasil, né, que envolve os estados do Pará e do Maranhão. Esse é um projeto de mineração que existe há cerca de 30 anos, né, foi instalado nos anos 80 e que traz um cenário, né, de tensões, de conflitos de interesses entre populações locais que já viviam ali antes da chegada desses empreendimentos e as próprias estruturas do empreendimento e toda a alteração que ele vem provocando ao longo desse período, né? E com elas as violações de direitos também dessas próprias populações. É um cenário que envolve, de um lado, um setor econômico de bastante poder, então uma relação bastante desigual, né, entre um grupo capitaneado pela empresa Vale, né, uma das 3 maiores mineradoras do mundo, e, por outro lado, populações que são, vamos dizer assim, fragilizadas, que estão num processo de muitos conflitos pela terra, para manter a própria sobrevivência. Então, realmente é uma relação, um embate bastante desigual, né, e que, por isso, acaba trazendo consequências que são bastante dramáticas, bastante graves. Esse projeto, ele é um projeto de grande magnitude, né, todas as estruturas que ele prevê, que ele envolve, né, ocupam uma área de cerca de 900 mil quilômetros quadrados, né, isso é uma área bastante grande, é mais de 10% do território nacional, e é um projeto que foi implementado, que funciona na Amazônia, né, então também é uma área bastante sensível, né, rica em biodiversidade, em bens naturais, em populações tradicionais, indígenas, quilombolas, camponeses. Então, o grau de impacto acaba sendo talvez ainda mais relevante, né, considerando essas especificidades. São atualmente 4 grandes minas abertas em operação dentro da chamada Floresta Nacional de Carajás, uma área ambientalmente protegida, e essas minas grandes cavas mesmo operando ali, sobretudo de minério de ferro. Há outras minas também de outros minerais, né? Mas o grande, enfim, o centro, né, da extração, do projeto é realmente o minério de ferro. A estrutura do projeto não se resume à área das minas, né? Ela vai além e mantém uma estrada de ferro de quase 900 quilômetros, que cruza pelo menos 25 municípios, 4 no Pará e os outros 21 no Maranhão, até chegar a São Luís, né, na costa norte do Brasil, onde existem também 2 grandes portos que são utilizados pela Vale para o escoamento desse minério para o mercado internacional. Cerca de, se não me engano, 92% da quantidade de minério que é extraída é exportada, diretamente exportada para o mercado externo. O destino foi mudando ao longo desses anos, mas um dado importante, me parece, é que em 2012, 53% desses 92% foram diretamente para a China, né? Mas ainda Japão e Europa têm um papel importante também entre o mercado consumidor desse minério de ferro. Também durante os anos, né, ao passar dos anos, o volume de extração e de escoamento, exportação foi aumentando, né? Ele não começou com o volume que temos hoje, que é de dados também de 2012, 106 milhões de toneladas.
ao ano, né? Esse volume veio aumentando e com isso as próprias estruturas foram tendo que ser expandidas, ampliadas. A frequência dos trens, né, que transportam também foi aumentada, o próprio tamanho do trem foi aumentado, o número de vagões. Hoje em dia são cerca de 12 trens diários carregados de minério que fazem o transporte entre a área das minas e o porto em São Luís, e outros 12 voltam vazios para serem reabastecidos, né? Então é uma média de um trem de ferro a cada hora que cruza essa ferrovia. 92% do minério que é extraído das minas de Carajás é exportado diretamente para o mercado internacional. Outros 8% são processados no Brasil. Junto com o projeto de extração mineral vieram as guzeiras, né, as indústrias de produção de ferro-gusa, que é uma matéria-prima para a produção do aço, né? Então, para chegar à produção do aço é preciso transformar o minério em ferro-gusa. Esse ferro-gusa é feito então ao longo do caminho, né? Então existem dois importantes polos. Um é em Marabá, no estado do Pará, e outro é em Açailândia, no distrito industrial de Piquiá, no estado do Maranhão, né? Então existem as guzeiras que estão instaladas nesses dois municípios, prioritariamente, né? E elas então utilizam minério de ferro, que é extraído de Carajás, que é trazido pela Vale através da ferrovia, e o carvão vegetal, né, que é proveniente ou das florestas nativas, ilegalmente, né, ou dos eucaliptos, né, da produção de eucaliptos geneticamente modificados, né. Existe também toda uma grande problemática em relação à expansão da monocultura de eucalipto ali nessas regiões e que serve então para a produção de ferro-gusa. Esse ferro-gusa 100% volta para a ferrovia e é exportado também quase que totalmente para os Estados Unidos, né? Ele é depois processado ali para a produção de aço nos Estados Unidos. É uma indústria bastante contaminante e, ao mesmo tempo, também com uma violação muito grande aos direitos do trabalhista, né? Seja ela mesma, dos seus trabalhadores, como na cadeia. Na própria produção do carvão existem denúncias já muito comprovadas, casos comprovados de trabalho escravo e outras situações bem degradantes em relação aos trabalhadores, né? Então, por mais que seja uma forma de supostamente internalizar, né, os lucros da mineração, esses 8% acabam gerando uma outra gama grande de problemas ambientais, sociais, trabalhistas, que eu acho que não compensam também, né? Não é esse tipo de verticalização que a gente deveria ter na nossa economia. Outra característica importante de Carajás é a qualidade do minério. Ele é um minério de alta qualidade, de cerca de 67%, né? Que é uma qualidade muito mais alta em relação ao que se tem hoje, que se extrai hoje em Minas Gerais. Na época anterior, acho que em Minas era diferente, mas hoje já é um mineral aqui, pelo que a gente sabe, né, de menor qualidade, que implica um maior custo, né, na sua extração e separação das impurezas, etc. E também em competição, por exemplo, com outros países, né, como a Austrália, como a Índia, esse minério de Carajás ele sai na frente por conta disso. Ao mesmo tempo, ele é um minério que se diz muito barato, né? Os próprios presidentes da Vale já declararam isso, que é o minério de ferro mais barato do mundo. E os números comprovam, né? Na verdade, a própria Vale tem declarado aos seus investidores que todo o custo de de extração, escoamento, transporte, né? E até chegar ao porto, incluindo todos os gastos que a empresa tem, e aí, inclusive, né, com compensações ambientais e outras formas de
supostamente mitigar os impactos, o valor chega a $22 por tonelada, né? Sendo que ele já sai do porto, não com preço final, porque ainda vai precisar ser incluído o frete, né? Mas ele sai do porto a uma média de 100 a $120, né? Então, é um lucro líquido pelo menos 6 vezes, o valor que é vendido é pelo menos 6 vezes superior ao valor de custo, né? O que é investido. Então, realmente é um negócio muito lucrativo e acho que justifica, então, o interesse privado tão grande nesse projeto que faz agora, então, justifica, né, o interesse por essa expansão gradual, mas que agora vem numa velocidade ainda maior, que eu vou deixar para o meu colega explicar. Realmente, hoje em dia, poderia-se dizer que extrair ferro é um negócio de ouro, né? Porque é muito lucrativo, como foi comentado, e inclusive o mercado internacional hoje está comprovando isso. A sede de matéria-prima, de commodities, de alguns países do exterior, especialmente a China, que, como foi falado, está agora quase que dominando o mercado internacional do ferro, comportou um crescimento inesperado e muito rápido do valor do minério de ferro. E, portanto, pressionou todas as empresas, especialmente a Vale, que tem muito interesse nos mercados chineses, porque já tem uma frota e uma estrutura voltada ao escoamento para o Extremo Oriente, forçou e estimulou essas grandes mineradoras a aumentar rapidamente a sua capacidade de produção. Também numa lógica de concorrência, a Vale teve que demonstrar aos seus acionistas e também às concorrentes uma capacidade de fornecimento de minério de ferro a um preço ainda competitivo, com quantidades suficientes a alimentar a sede de commodities, especialmente dos países chamados emergentes ou que estão investindo muito em matéria-prima. Foi com essa intuição que a Vale decidiu, inclusive, de reduzir outros investimentos, outros projetos, inclusive nem exclusivamente de ferro, em outras partes do mundo, e concentrar de maneira extremamente focada seus investimentos e suas energias no processo de duplicação do sistema mina-ferrovia-porto de Carajás. Pelo motivo que exatamente é o ferro mais barato que temos, de maior qualidade, e se tem informações de jazidas ainda com uma grande consistência. Então, um horizonte de tempo suficiente para cobrir a sede dos mercados. O que inquieta as populações que moram ao longo do corredor e ao redor da mina é o fato que, mais uma vez, a instabilidade do mercado internacional incide de maneira extremamente violenta com os equilíbrios naturais e sociais que eles estavam tentando organizar nesse território. Então, territórios completamente em Bahia alterados e totalmente determinados pelas regras do mercado internacional. Nesses últimos 5 anos, o que se fala exclusivamente nesses territórios é a duplicação. A mina de ferro de Carajás, as 4 maiores minas que se encontram na Serra Norte, que é um setor da Floresta Nacional do Carajás, já colonizado pela Vale e já completamente devastado na região das minas, continuará a alimentar o escoamento de ferro. Mesmo assim, e mesmo sem ter exaurido as jazidas da Serra Norte, o projeto é abrir um novo núcleo, totalmente virgem, novo, que está na Serra Sul, uma jazida mais ou menos das mesmas quantidades que estão previstas na Serra Norte, para permitir que o escoamento de minério, que atualmente, como foi dito, é de 106 milhões de toneladas por ano, passe em poucos anos, com previsão até 2018, a 230 milhões de toneladas. Portanto, mais do dobro do ferro extraído, escoado e transportado pelos navios para o exterior. Isso significa, como disse, abrir
toda uma nova frente de exploração. A Serra Sul até então estava totalmente preservada. É uma serra de floresta virgem, uma área de canga, com um ecossistema especial, particular, que só se encontra em Carajás porque está praticamente juntando as características do ecossistema de canga àquelas do ecossistema amazônico. Uma junção extremamente rara que permite a coexistência de espécies que só se encontram na região de Carajás, cavernas naturais, inclusive com um histórico de presença do homem pré-histórico amazônico, né? E com digamos, elementos que testemunham, né, toda a evolução da espécie humana que lá se iniciou, serão possivelmente destruídas, né, mesmo tendo sido reconhecidas como elementos históricos extremamente importantes e de altíssima relevância. Lagoas naturais criadas também serão canceladas para poder permitir esse fornecimento rápido e maciço de ferro aos mercados internacionais. A duplicação, como disse, então, prevê a abertura de uma nova mina, portanto, a expulsão de famílias e comunidades que estão instaladas, assentamentos rurais que se encontram naquela região, a duplicação de toda a linha de ferro. Vai ser criado praticamente uma segunda ferrovia de Carajás ao lado da primeira que existe. Vai ser construído um ramal ferroviário novo de 110 quilômetros a mais, que possa dar volta ao redor da serra para alcançar as novas minas. Portanto, um novo polo de processamento do minério que vai ser extraído pela mina. E, ao outro lado da ferrovia, vai ser expandido o porto de São Luís, com a construção que já está quase terminada de um outro pier, portanto, um outro ponto de escoamento no profundo do mar, para que os navios Valemax, que são os grandes navios voltados ao comércio com o exterior, possam ser encarregados com um novo ferro que chega. Como vocês podem entender, então, assim, os impactos que essa duplicação vai criar são extremamente consistentes, tanto do ponto de vista ambiental, porque vai ser cancelada uma outra parte de floresta nacional de Carajás, e vai ser expulsa uma série de comunidades rurais que se encontram ao redor da mina e na região onde será construído o ramal ferroviário. Também vão ser desalojadas e afastadas compulsoriamente várias famílias que se encontram ao longo da ferrovia que será construída novamente. Impactos especiais serão criados nas aldeias indígenas que são atravessadas ou beiradas pela ferrovia. Já em várias ocasiões os povos indígenas se queixaram por conta disso, né, porque essa construção está criando, né, novos impactos. Vão ser criadas novas estradas de acesso à ferrovia para poder permitir a expansão da mesma. E também os impactos com as comunidades de pescadores ao redor do porto, porque também elas serão impactadas por conta da expansão. Tem que se sinalizar que esse processo de duplicação da mina foi reconhecido e denunciado por sua ilegalidade, por vários motivos. Primeiro, porque foi fragmentado com uma medida extremamente experiente e digamos, que tentou disfarçar a construção de uma nova inteira ferrovia, simulando que se tratasse simplesmente de ajustes e de pequenas melhorias ao trecho que já existe, né? Na verdade, no final da composição desses trechos que estão sendo ajustados e melhorados, haverá uma inteira ferrovia nova, com um ritmo de passagens de trens extremamente maior. Teremos um intervalo de passagens de trens que será de 25 a 35 minutos. A cada 25 a 35 minutos passará uma composição de 330 vagões de trem. É o trem mais comprido do mundo, né?
Mas isso foi simulado como se tratasse simplesmente de um ajuste técnico da ferrovia, e também se desconsideraram outras características desse impacto, por exemplo, o fato que exatamente ia lidar com populações indígenas, quilombolas, com um acervo e um patrimônio histórico que não estava sendo suficientemente avaliado e protegido. E por essa série de motivos houve uma denúncia legal que inclusive conseguiu a sentença do juiz da Justiça Federal de São Luís, que suspendeu a construção as obras de construção da duplicação da ferrovia, exatamente reconhecendo essa ilegalidade da duplicação. Além disso, além da ilegalidade, como disse, há uma reflexão e uma queixa violenta das comunidades que se sentem invadidas por um projeto que não é delas, que não foi suficientemente debatido com elas, não houve audiências públicas com a grande maioria das comunidades, das quase 100 comunidades que moram ao longo dos territórios da ferrovia, e, portanto, se sentiram desapropriadas de sua capacidade de pensar a história, o futuro, a gestão, os equilíbrios de seus territórios e da sua relação com o meio ambiente, de seus projetos econômicos e familiares, a partir de projetos macroeconômicos determinados pelo mercado internacional e pela conivência entre os interesses de uma empresa privada que está lucrando enormemente e do próprio governo federal que está permitindo esse tipo de obra. A ilegalidade do processo de duplicação ela é flagrante, né, da duplicação da ferrovia, de construção dessa segunda linha, né, na medida em que a empresa a concessionária, a Vale, e o próprio IBAMA se agarraram numa resolução do CONAMA que é prevista para empreendimentos ferroviários de menor potencial de degradação ambiental, como eles chamam. Ou seja, são pequenos empreendimentos e essa resolução impõe, né, os critérios para que se possa considerar um empreendimento como um empreendimento de pequeno potencial. E a consequência disso é que ele libera, né, ele faz com que tanto o empreendedor como o próprio órgão licenciador estejam, vamos dizer assim, exonerados de certos rigores, que são os rigores da lei para qualquer empreendimento, né? Então, um exemplo. A Vale não precisou elaborar um EIA-RIMA para esse empreendimento, né? Ela ficou exonerada, pôde fazer um estudo mais simplificado, o que obviamente implicou em falta de dados, informações relevantes sobre os impactos, né? Outro exemplo é que ela também ficou, a Vale e o IBAMA ficaram exonerados, né, liberados de organizar audiências públicas com as comunidades. Só na chamada área de influência direta, né, ou seja, é considerado uma área num raio de 500 metros para cada lado da linha, existem comprovadamente mais de 100 comunidades, grupos humanos ali, né? Isso dá um contingente de centenas de milhares de pessoas, né? Então, e das mais diversos tipos, povos indígenas, comunidades quilombolas, assentamentos rurais, cidades, né? Então, são vários tipos de problemáticas distintas que a construção de uma nova linha, a própria passagem do trem provocam e que não foram considerados, nem no primeiro projeto, né, e também agora nesse segundo projeto, nesses estudos prévios que foram elaborados e que redundaram na concessão das licenças, né, nas licenças ambientais pelo IBAMA. Então, existe realmente uma flagrante ilegalidade. A obra hoje só vai adiante com base em uma medida que a Vale lançou mão, que nem é pela lei, né, prevista para atores privados, de suspensão de liminar por conta de interesse nacional que em tese, né, deveria se sobrepor às ilegalidades ou aos danos ambientais, sociais que a obra
ou seja, não se nega a ilegalidade, mas se reconhece que há um interesse nacional, uma ameaça à ordem econômica e à ordem social do país se aquela obra não for adiante, né? Então foi por isso que com base nisso que a obra está sendo levada adiante. Mas não é só essa obra nova que está causando impactos. Os impactos existem já há muito tempo e não estão sendo equacionados nesses 30 anos, né? Então, é um empreendimento que, com 30 anos de funcionamento, ele serve, é uma experiência que pode ser contada a outros que podem estar na expectativa de receber um empreendimento, né? De quais podem ser os resultados, né? Então, já se pode fazer um balanço da promessa de desenvolvimento que foi feita há 30 anos atrás para essa região, né? E aí, o que deu, né? As pessoas que moram lá realmente, né, se beneficiaram, se desenvolveram, foram construídas estruturas novas em benefício dessas pessoas, né? Então, isso tudo é algo que a gente hoje tem condição de avaliar, de estudar e de chegar a uma conclusão, né? Isso num contexto de expansão do próprio empreendimento, como nós temos colocado, que vem com o mesmo discurso, com a mesma promessa de melhoria de condições de vida para as pessoas, né? Então, realmente é algo que serve de exemplo para essas pessoas. E é um modelo que a Vale tem como bem sucedido, né? Ela é uma empresa de mineração diferente de outras, né? Porque ela, além da mineração, ela se ocupa também da logística, né? Então a ferrovia é administrada por ela, os portos são administrados por ela, né? Isso algo diferente, né? Se comparado com outras grandes mineradoras que deixam esse serviço para outros, né? Então é um modelo que ela replica em outros países. Então ela recentemente, há poucos anos, chega em Moçambique com o mesmo modelo, né? Uma ferrovia que corta Moçambique, mas também passa pelo Malau e por outro país, e volta a Moçambique, e um grande porto também que serve para escoar, exportar o carvão mineral, né? No caso lá é o carvão. E esse modelo também tenta ser aplicado na Argentina, com o projeto Potássio Rio Colorado, que a Vale tentou levar adiante, agora parece que suspendeu, mas, enfim, vinha com essa proposta também, né? Então, nós entendemos que o caso de Carajás ele serve como um importante exemplo também para outros lugares e que recebem essa promessa de desenvolvimento, né, através de um empreendimento de mineração e que não necessariamente conseguem dimensionar o que isso realmente significa. Exemplos de impactos, né, poderiam ser muitos, né? Aí é difícil resumir numa lista todos os impactos que ocorrem desde o princípio do projeto, né, e que se repetem dia a dia hoje, que não foram solucionados, apesar de denúncias de flagrante violação de lei, etc. E que se anunciam como uma repetição ainda mais intensa no futuro com essa expansão do projeto, né? Então, e aí a gente pode falar desde do desmatamento que ocorre em Carajás ao longo de toda a ferrovia, né, na área desse ramal ferroviário novo também que está sendo construído. Enfim, tem questões ligadas à segurança no atravessamento da ferrovia que são muito importantes, né? São, como se sabe, né? Existem muitas comunidades que vivem próximas, nas proximidades da ferrovia, que já existiam antes, foram cortadas por ela e hoje tem que diariamente cruzar, atravessar a ferrovia e não contam com mecanismos seguros de atravessamento, tem que cruzar por cima dos trilhos e, lamentavelmente, temos aí uma média de cerca de uma pessoa morta ao mês, né, atropelada por algum desses trens. Então, é um problema não equacionado. Bom, existem queixas em relação aos ruídos, né, que a própria passagem do trem provoca.
existem situações também de estratégias de dominação que a empresa leva adiante, né, para minar as possíveis resistências, as organizações locais, né, associações. Então, toda a questão da captação também da cultura, né, da cultura local, também é uma outra problemática bem importante. A captação da educação, né, iniciativas que pela empresa que acabam, enfim, dominando o processo pedagógico, os materiais, a cabeça dos professores, etc. Enfim, é uma série de iniciativas, de estratégias que são tomadas num contexto, como eu dizia no começo, bastante desigual, né, que já é bastante desigual, né, numa região do país em que a consciência sobre direitos, sobre cidadania está mais aquém se comparada a outras regiões do país, né? Então, realmente, o cenário é bastante complicado, né? E a gama de violações de direitos acaba sendo ampla. A promessa de desenvolvimento, ela vem caracterizada, sobretudo, pela promessa de postos de trabalho, né, sejam diretos, sejam indiretos, né, e a própria circulação de volume, de um aumento de circulação do volume de dinheiro ali na região, e isso supostamente criando outros negócios que vêm ao reboque, né, que acabam interessando a uma certa parcela da população, nem sempre a população local, acho que maioritariamente não que em tese se beneficiariam do empreendimento, né? Então, é óbvio que no discurso acabam vindo essas melhorias, digamos, que têm a ver com os direitos sociais, né? Então, escolas, postos de saúde, hospitais, estradas, até saneamento básico, embora isso ainda na região seja algo bastante incipiente, né? Então essas acabam vindo junto no discurso, mas não é de uma maneira tão clara como se a empresa fosse promover diretamente essas coisas, mas seria algo ligado aos impostos. Então isso aumentaria a capacidade do Estado de poder brindar essas obras, essas estruturas, né? Então isso vem num discurso, mas aí já de uma maneira mais nebulosa, né? Então essa é a promessa que é feita e que acaba sim convencendo muitas pessoas de que sim, é realmente algo bem-vindo e que vale a pena apostar e etc, etc. Bom, também se fala muito da política de responsabilidade social, né? Que no caso da Vale tem muito a ver com o papel da sua fundação, né? Da Fundação Vale, que desenvolve atividades e projetos, né? Isso é algo também bastante questionável, né? Na medida em que, sim, se por um lado existem iniciativas, existe um certo investimento em alguns pequenos projetos, não se pode dizer que são os projetos mais adequados, que interessam mais a população local. Muitas vezes são projetos descontínuos no tempo, né, que duram um certo período e depois não tem continuidade. Existe sim, aí se vê, né, uma grande preocupação de um certo marketing, né, ou seja, de projetos que deem visibilidade. Então, certas situações que não dão visibilidade não interessam. E também uma característica, né, que essas iniciativas muitas vezes ou quase sempre não estão ligadas aos impactos, né? Elas não vêm para, vamos dizer assim, minimizar ou compensar ou reparar danos, né? Ou seja, não há um reconhecimento de uma responsabilidade por isso. Então, é algo
que realmente merece um questionamento aí. Uma outra coisa que eu queria dizer também é que essa questão dos impostos é outra questão questionável, né? Porque existem também muitos incentivos fiscais, isenções, redução de alíquotas, né? Existe também, isso já é muito conhecido, né? Uma política da empresa de vender o seu minério a uma subsidiária num paraíso fiscal, né? Então faz com que ela se obrigue a recolher um volume de impostos muito menor ao que deveria recolher ao país, né? Ao Brasil. Então, enfim, existem uma série de situações que também precisam ser conhecidas e estudadas e avaliadas, que também colocam em xeque essa visão de que uma grande obra, um grande empreendimento como esse importa em um aumento do volume de impostos e, consequentemente, uma capacidade maior do Estado de prover benefícios à população, né?